Eu tentei parar de pensar em você, parar de pensar em nós, parar de sentir. Mas nesses meses sem você, eu corri uma maratona sem nunca sair do lugar. Eu estou exausto, estagnado. Eu preciso sair dessa gaiola. Você alcançou as estrelas e eu me acomodei no purgatório. Fala galera, Isabela Paris na área e hoje eu trago mais uma resenha para vocês. Uma resenha que é uma verdadeira dor de cotovelo. Eu estou falando de Querido Ex, do Juan Julián. Esse livro eu adquiri ele gratuitamente pela Amazon na época que teve aquele escândalo lá na Bienal do Rio, onde o governador quis impedir a venda de livros LGBT. Livros assim precisam estar embalados em plástico preto lacrado e, do lado de fora, avisando o conteúdo. O Felipe Neto foi lá e comprou tudo e distribuiu. E as editoras, elas distribuíram EPUBs gratuitos e eu peguei. Aí quando chegou a Booktubatona, eu falei que eu iria ler. Acabou não dando para ler e só agora eu li esse livro. Então tá aqui, Querido Ex, do Juan Julián. Querido Ex, que acabou com a minha saúde mental, ficou milionário e virou uma subcelebridade. Gente, esse livro é muito conhecido aí no meio LGBTQIA+, e eu amei. Ele foi simplesmente 5 estrelas para mim. Se você já passou por um término de relacionamento, muito provavelmente você vai se reconhecer em algum trecho desse livro. Não tem como. Acontece que a gente tem a história aqui de um jovem que tá aí descobrindo a vida e ele acaba o relacionamento dele. Na verdade, o ex-namorado dele acaba com ele antes de entrar em um reality show. E a gente vai ver que a primeira coisa que acontece aqui é a comparação. Então, enquanto ele tá tendo que lidar com esse término abrupto da relação, o outro já tá lá vivendo reality show, já tá pegando outra pessoa, já tá na internet, na televisão o tempo inteiro, aparente, muito bem, curtindo as festas, enquanto ele tá lá na fossa, sem saber como seguir em frente, né? E aí a gente tem aquela coisa que é muito interessante, que é primeiro culpa o outro, então só vê os defeitos do outro, só fala mal do outro, e aí sempre se colocando como vítima. Aí depois se culpa, então só fala mal, só vê os defeitos dele mesmo, e aí o outro vira o perfeito. E aí até a gente vai passar por todas essas fases de um término de relacionamento, a gente vai encontrar nesse livro e traz reflexões maravilhosas. Cada um de nós é o centro da sua mandala. O livro ele é todo epistolar, então a gente tem ali várias cartas que ele vai escrevendo ao longo do tempo. E eu comecei com essa frase que eu acho muito interessante, porque também tem uma pressão que ele se faz em ficar bom logo, porque chega um tempo que os amigos não aguentam mais ouvir falar, ouvir a reclamação, né? Ele não se sente mais à vontade em desabafar sobre as mesmas questões de meses atrás, né? Qual é o tempo certo para se curar de uma relação mal sucedida, né? E então isso é um questionamento que vem aqui em Querido Ex. Como lidar? Como seguir em frente? Vai trazer também a questão de relacionamento abusivo, perceber os erros alheios, perceber o quanto a gente deixa, muitas vezes a gente se rebaixa, ou muitas vezes a gente topa tudo para se manter em uma relação, mesmo que aquilo produza feridas, né? Vá contra os nossos princípios, vai contra aquilo que a gente quer ou acredita. Então, até onde é válido ceder dentro de uma relação, até onde é válido se posicionar, sendo que às vezes se posicionar é perder literalmente essa relação. Gente, eu vejo que esse livro ele passa
passa por muita coisa. Ele faz pensar. Então, tem muita coisa aqui. Fora o fato que estamos falando de um protagonista negro e gay. Então, aqui também a gente vai ter questões mais voltadas para essa situação de como é, por exemplo, eu sendo negro, me relacionar com um cara branco e ser visto como ele é muita areia pro meu caminhãozinho, ele é demais para mim, né? Essa questão da baixa autoestima, né? Que essa questão da necessidade de afirmação pro outro. Vai abordar questões sexuais aqui também. E uma coisa que eu acho hilária, que eu gostei muito desse livro, é porque como a gente tá vendo pela perspectiva de um personagem completamente passional, ele tá naquele momento ali extremamente emocional, a gente vê muita contradição. Então, em uma carta ele vai lá e o outro é um monstro que dá nojo, no outro ele já tá sentindo falta e o cara é perfeito. Então a gente vai vendo aí como a visão de quem tá nesse turbilhão emocional, muitas vezes ela fica deturpada, às vezes a pessoa não consegue ali se centrar. E faz parte, a pessoa tem que respirar ali, né? E conseguir se achar. Outro ponto desse livro que eu achei muito legal é como muitas vezes a gente repete padrões. Então, pelo medo de ficar sozinho, a gente vai lá e acaba entrando em um relacionamento ou cedendo, sendo que a gente já tinha visto que aquilo não daria certo, como não deu certo lá no passado, né? Então, como é que fica isso? Interessante a gente perceber o amadurecimento desse protagonista, como aos poucos todo esse turbilhão vai se acalmando, ele vai podendo ver que ele pode se relacionar com outras pessoas, ao mesmo tempo traz o questionamento aqui, como não carregar todo aquele lixo emocional dos relacionamentos anteriores para uma próxima relação, ou então aquilo que é muito comum, que é você simplesmente optar por não se relacionar mais, já que você sofreu tanto, levou tanto na carcunda, que é melhor ficar aqui quietinho, não vou mexer mais com isso não, eu tenho medo de me relacionar. Então tudo isso a gente vai ver aqui dentro de Querido Ex. É um livro muito rápido de ler, é um livro muito gostoso, muito interessante para qualquer um ler. Tem questionamentos, por exemplo, como as amizades, aquele tradicional, né? Entrou em um namoro, aí esquece que tem amigos, só o namorado importa, e aí depois quando leva o pé na bunda, para quem que eu vou correr? Para os amigos, para os familiares, né? E como manejar, né? Como equilibrar essas relações, tanto a amorosa como as demais relações, né? Ou então como equilibrar o próprio trabalho quando você não está bem emocionalmente. Você tem que trabalhar, mas você só tá no fundo do poço, só quer pensar no seu ex. E aí, o que a gente faz, né? Em situações como essa. Fora homofobia, racismo, que também vão estar presentes aqui nesse livro. Enfim, gente, eu acho que eu não tenho nem muito mais o que falar. Eu só tenho que indicar, né? Principalmente porque a gente vê que ter um protagonista gay e negro não é algo muito comum. Eu ficaria muito feliz de ver um hétero lendo esse livro e tirando os questionamentos que vão para além da homossexualidade. Eu acho que eu já falei demais, fica aqui a minha indicação. Se você já levou um pé na bunda, se você já deu um pé na bunda de alguém, se você já sofreu de dor de cotovelo, leia Querido Ex. Quem sabe você não xingue junto com o protagonista, quem sabe você não sofra junto com ele, ou quem sabe você também não fique feliz pela volta por cima que ele dá. E quando eu falo volta por cima, não necessariamente há um outro relacionamento, mas é ficar bem consigo mesmo. Eu vou ficando por aqui, vou pedir para você deixar aquele like, curtir o vídeo, ajudar a gente que tá aqui fazendo esse trabalho na internet, tá bom? Um beijo, um cheiro e tchau!
Se você gostou desse conteúdo, eu vou te pedir para você dar um pulinho lá no meu Instagram, porque eu tô começando a usar e falar sobre livros por lá também. Você vai ser muito bem-vindo e eu vou ficar muito feliz se você for lá no meu Instagram, tá bom, pessoal? Até amanhã. Amanhã deve ter vídeo por aqui. Um beijão. Fiquem com Deus.